Olá, bom dia, pessoal. Então, como a Mari disse, eu vou começar aqui falando sobre o Simples, né? A gente vai esclarecer aqui as mudanças, né? Os impactos práticos, né? E como as empresas podem se preparar. Como a gente já sabe, o Simples Nacional, ele sempre foi um regime mais atrativo, né? E simplificado por conta da carga reduzida. E a emenda constitucional 132, ela regulamenta, né? Foi mais recente e que ela traz algumas vedações também, né, a geração de crédito, né? E eu vou começar aqui para vocês mostrando o que vai mudar. O primeiro, o primeiro passo aqui, eu vou trazer para vocês as vedações. Algumas não mudaram, ainda são as mesmas, né? A lei complementar, ela trouxe só algumas mudanças, alguns ajustes, né? No que já existia na vedação. A primeira vedação primeiro a questão dos sócios, né? As empresas antes, a gente tinha um percentual, que era de 10%, que o sócio poderia ter em outra empresa para estar somando, né, o faturamento para não ultrapassar o limite do Simples Nacional. Hoje, a lei complementar, ela tira essa questão dos 10%. Então, qualquer, qualquer percentual que o sócio tiver em outra empresa, ele já está vedado ali ao Simples Nacional. E também traz o limite, né? O limite ele permanece o mesmo, né? Permanece sendo que não pode ultrapassar os 4 milhões e 800 do Simples Nacional. Essa regra aí, ela impede, né, a questão do faturamento, né, das empresas lá. Aí, porque ela não pode ultrapassar os 4.800 e se ele tiver sociedade em outra empresa, o faturamento ele vai somar, não vai ser mais só a questão dos 10%. Ele vai somar qualquer percentual. Aí a terceira vedação, ele traz os sócios, né, domiciliar no exterior. E o sócio que estiver domiciliar no exterior, ele está fora, né, da questão do Simples Nacional. Então, ele não pode ter esse domicílio lá, então ele também está vedado à questão do Simples Nacional. Aí aqui agora, vamos apresentar para vocês o crédito tributário, que vai trazer a competitividade para as empresas do Simples, né? E hoje a reforma tributária ela traz o IBS e o CBS, que vai ser o que vai ser aproveitado de crédito, né? Aí aqui começa um ponto bem sensível, e no regime regular as empresas elas vão gerar crédito de IBS e CBS, né? Porque as partes quando elas compram, né, a mercadoria gera esse crédito. E já no Simples Nacional, esse crédito ele é proporcional ao faturamento da empresa, que é aquele créditozinho maior, menorzinho, que vocês pagam dentro do DAS, né? Aí, isso com a reforma, significa que os fornecedores do Simples, eles podem perder essa competitividade em relação às empresas do regime regular. Porém, ela traz o sistema do Simples Nacional, ele vai criar um sistema híbrido para não perder essa competitividade com as empresas e começar a gerar esse crédito. E o que é o sistema híbrido? O sistema híbrido, ele traz a questão para o Simples Nacional poder gerar crédito de IBS e CBS para as empresas. Ele vai surgir, que é como não, né? O ICBS, o IBS e o CBS, ele substitui o ICMS, o ISS e o PIS/COFINS. Então, vai gerar esse crédito para as empresas, né? Um crédito integral, que é um ponto positivo para as empresas do Simples Nacional, porque as empresas de grande porte, elas vão comprar do Simples Nacional e terão esses créditos integral, então aumenta a atratividade para o pessoal do Simples Nacional e permite, né, o recolhimento separado desses novos tributos. Um cuidado com essas vantagens, com essa questão do IBS-CBS, é que isso vai aumentar a carga tributária das empresas do Simples. Isso pode aumentar a carga tributária das empresas do Simples Nacional, né? E o regime mais estrutural para as empresas. Aí o riscos ali, né, é a questão da carga tributária, igual eu falei, né, a complexidade, que é o aumento que vai exigir um controle maior fiscal para as empresas do Simples Nacional, porque vai ter que ter uma análise dos fornecedores, fornecedor que for de grande porte, ele vai deixar, né, digamos assim, de querer comprar do Simples Nacional, se ela não aderir a esse sistema híbrido, porque
o IBS-CBS dentro do DAS, ele vai ter um percentual menor do que se ele fosse no sistema híbrido, que vai ser o valor integral, né, do pagamento do IBS-CBS. Então, para o Simples Nacional, é válido, vai ter que, as empresas vão ter que se preparar nessa questão de olhar fornecedor, de precificação dos clientes, para ver se vai ser válido entrar no sistema híbrido. Outra novidade que a reforma trouxe, são as obrigações acessórias que o Simples vai ter. Vai ter uma declaração anual, né, simplificada, vai ser declarada com a Receita, ela vai ter base para as multas e aplicações de penalidade, aí essa penalidade tem prazo, né, de multa de 2%, já no dia seguinte do atraso da declaração, né, então é um ponto importante para a gente também não deixar e se preparar, passar os prazos, né, não perder os prazos dessas declarações, porque a Receita Federal já vai no ato ali identificar que houve o atraso, então terá essa multa sobre o atraso das declarações. Vou mostrar aqui para vocês agora como que vai ser o cronograma da reforma no decorrer dos anos. Né? Em 2026, começa a transição do IBS e CBS, né, que vão ser as alíquotas PEC. Só que para o Simples Nacional ainda não vai ter essa mudança, a não ser, né, claro, que a empresa opte, né, pelo sistema híbrido, que eu vou mostrar para vocês aí mais, explicar para vocês como optar mais na frente. E mas aí a questão de 2026 é só para as empresas que optar pelo do sistema híbrido, né? Que vai ter a questão das notas fiscais que tem que ser declarada o IBS e o CBS nas alíquotas testes que são disponibilizadas pela Receita. Em 2027 já começa a transição do PIS/COFINS, né? Que é o início da cobrança do IBS e CBS de fato das empresas, né? Já em 2029 a 2032 é a transição gradual, né? Que é as alíquotas reduzidas, né? E progressiva já, que começa a extinção de fato do ICMS e do ISS, que vai entrar esses novos tributos, que é o IBS e CBS substituir. Em 2033, o regime vai ser pleno, que já começa, de fato, tudo ser recolhido pelas novas regras da reforma tributária. Mostrar para vocês um comparativo do Simples Nacional, como ele é hoje e como ele vai ficar com a reforma. O Simples não vai mudar a questão do DAS, o recolhimento vai continuar sendo em uma guia única, né? Aí hoje, os tributos dentro do DAS é o imposto de renda, a contribuição, o PIS, COFINS, o ICMS, ISS e outros impostos que incluem lá a questão da folha. Já na reforma tributária, os tributos unificam. Você vai ficar somente o imposto de renda, a contribuição, o IBS e o CBS, que é a substituição dos outros tributos, como a gente falou. O recolhimento permanece sendo em via única, né? Mantém o INEMI, a não ser o IBS e o CBS integrado, depende da opção da empresa, né? Se a empresa vai optar pelo sistema híbrido, mas se não optar, ele permanece sendo em via única. A Receita Bruta ela continua, ela ampliou somente as questões de serviços. A Receita Bruta hoje é só sobre a venda. Já com a reforma tributária, inclui outras receitas relacionadas às atividades da empresa, como aluguel, comissão, esses outros serviços que tem na legislação, ele vai incluir também. A Receita Bruta, né, como eu estava falando para vocês, ela vai ampliar ali o norte dos serviços que vão ser inclusos como receita, não vai ser mais sobre as vendas. Aí o crédito tributário, né? O crédito tributário é o que ele limita, porque hoje no Simples Nacional você não utiliza crédito, né? Você só paga sobre o faturamento da receita, sobre a sua venda, na verdade, e já com a reforma tributária, já com a reforma tributária, vai entrar o sistema híbrido do ICBS, do IBS-CBS. O limite, como eu tinha falado para vocês no inicial lá, ele mantém, continua os 4.800. Então, aqui fica um comparativo de como vai ser na reforma, que atualmente a legislação não trouxe muita mudança, mas que a gente tem que acompanhar o decorrer dos dias, dos meses, né? Se ela vai trazer alguma outra mudança para o Simples Nacional. Hoje, atualmente, a gente só vai ter essa mudança do IBS e CBS sendo híbrido. Então, aqui, trazer para vocês que seria, né, o IBS-CBS, né? O IBS-CBS, como eu disse, ele é o recolhimento lá
dentro do DAS, né? E ele segue o modelo atual, que o cálculo vai ser realizado sobre a receita bruta, o mês anterior, continua a questão do RBT12, a alíquota progressiva, como é feita hoje, né, integral, e a alíquota estimada para 2026 e 2027, o IBS 7% e o ICBS vai ser 2%. Isso aqui é uma estimativa. A gente não tem ainda definido qual é a alíquota é, que a Receita vai disponibilizar exata para esses impostos, porque, como eu falei, só vai ser lá em 2027, né? 26 vai depender da questão do sistema híbrido lá. Para as empresas que optar pelo CBS e o IBS por fora, que é o sistema híbrido, né? Vai ter aplicação da alíquota sobre o regime, né? Vai ter o crédito integral, que as empresas que comprarem do Simples Nacional vai poder ter esse crédito, né? Do IBS e CBS, que vai até aumentar, né? A competitividade do Simples Nacional, porque as empresas de grandes portes elas vão querer crédito, porque a partir de esse crédito vai ser a partir do momento que elas comprarem e foi efetivamente pago, automaticamente já terá o crédito. Então, as empresas de grande porte, eles vão querer comprar, vão querer ter esse crédito. Então, para o Simples Nacional, vale as empresas já, esse momento de 2026, que não vai ter muitas alterações, fazer esse planejamento, fazer um planejamento tributário para ver a questão dos fornecedores, para não perder essa competitividade das outras empresas. Aí aqui para finalizar para vocês, vou explicar como que vocês vão aderir esse regime híbrido. O regime híbrido é o IBS e o CBS fora do Simples Nacional para gerar o crédito, e ele vai poder ser optado 2 vezes no ano, que vai ser em abril e em setembro. E para aderir e migrar, né, para o regime regular, de forma que a apuração dos tributos da empresa, além dessa complexidade adicional, a apuração do crédito, de débito e crédito, isso vai alterar a precificação dos produtos, dos serviços das empresas, né, e aumentar o custo tributário. Então, por isso, toda decisão deve ser tomada com planejamento da empresa a partir de agora. Aí as empresas têm que começar a fazer esse planejamento, né, para não perder todas as mudanças aí. Então, a parte do simples, gente, como vocês podem ver, pode ver, não teve tanta alteração, né? Mas vale ressaltar aqui o estudo, né, de todas as mudanças que vão ter, que vocês vão precisar fazer sobre o preço, sobre os fornecedores, para não perder o foco aí e definir, né, a regime que a empresa vai seguir daqui para frente com todas as mudanças da reforma. Então, sobre o simples, eu finalizo aqui com vocês e vou passar para a Michelle, que vai falar sobre as notas fiscais de serviço aqui. Obrigada. E só para complementar o que a Bia disse, tem algumas alterações ainda previstas no PLP 108, tá? Mas não são mudanças significativas. Possivelmente eles vão aumentar a faixa do faturamento, porque também há muito tempo que ela não é alterada, né? E aí, o recado importante para as empresas do Simples Nacional é sobre a análise se vai valer a pena optar pelo regime híbrido ou não, tá? Se seu cliente, por exemplo, se ele precisar de crédito, né? Se você trabalha no meio da cadeia, é importante fazer essa análise. Fim de cadeia, possivelmente vai valer a pena continuar no Simples Nacional. Porém, as empresas que estão no meio de cadeia vai ter que fazer essa análise, tá? Outra questão importante para as empresas do Simples, principalmente os pequenos negócios, é um mercado, um açougue, uma padaria, né? Quem trabalha com serviço essencial, eles vão começar a dar direito a crédito, a cashback para a família de baixa renda. Então, hoje a gente bem sabe que essas empresas, elas não emitem notas fiscais de toda a operação. Então, agora o próprio consumidor, ele vai pedir a nota, né? Então, a gente precisa entender que as empresas do Simples Nacional, ela precisa estar mais organizada também. Então, o ano de 2026 é para planejamento, tá? Para arrumar o RP, para passar a emitir as notas, para fazer um planejamento tributário, para entender
se vai manter no simples, como é hoje, se vai para o regime híbrido, ou se vale a pena ir para o regime regular, entender como isso vai impactar no imposto de renda. Então, para as empresas do Simples, 2026 é para esse tipo de planejamento, esse tipo de estudo, tá? Lembrando que não vai ter obrigatoriedade de mudar a nota fiscal para o Simples Nacional em 2026. Então, o ano é para estudo mesmo e planejamento, tá? Agora eu vou passar para a Michelle para falar sobre os prestadores de serviço. Obrigada, gente. Gente, bom dia. Eu vim aqui falar um pouco sobre a nota fiscal, né, de serviço, da mudança que ela vai ter a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Assim como a Lei Complementar 214, ela trouxe ali, né, as informações sobre algumas mudanças que a gente vai ter ali no sistema tributário nacional. Nas notas fiscais eletrônicas, as notas fiscais de serviço, elas vão ter ali uma mudança também. O novo modelo, ele visa ali uniformizar, simplificar e modernizar, né, essa mudança que a gente vai ter agora em 2026. O padrão da nota fiscal, ela vai trazer ganhos, né, significativos para a gente, que ela vai trazer a redução de custos operacionais, desenvolvimento de sistemas, ela vai trazer ali uma simplificação das notas fiscais, porque hoje as notas fiscais de serviço, os municípios, cada um tem ali, né, o seu modelo para a emissão das notas, e hoje a promessa é de que a gente tenha essa simplificação, né, no momento da emissão das notas. A gente vai ter ali uma transparência na confiabilidade, né, das informações, o combate à sonegação e à fraude, modernização da gestão tributária e a integração tecnológica ali com os novos tributos de IBS e CBS. A gente vai ter ali dois modelos para emissão das notas, que a gente vai ter tanto o sistema próprio de emissão de nota fiscal, quanto os municípios vão poder ali adotar o padrão nacional. Eu já adianto para vocês que São Paulo fez ali a opção para o sistema próprio da emissão das notas fiscais. Isso não quer dizer que eles não vão ali ter que compartilhar os dados com o ambiente nacional. São Paulo fez ali, né, a opção de ter ali o seu emissor próprio, e aí eles até compartilharam alguns arquivos e tudo. Não está 100% pronto, só que eu acho que o que é importante falar é que os prestadores de serviço entendam como vai ser essa emissão das notas fiscais. Aí aqui a gente trouxe o exemplo, né, de como vai ser para os municípios, né, que fizerem, né, a opção pelo padrão nacional, vai ser do mesmo jeito que o Simples faz a emissão hoje. Então, ali, o contribuinte, na prestação de serviço, ele vai emitir a nota no padrão nacional, e aí essa nota, ela vai ser ali, né, os dados ali, eles vão para o ambiente nacional de dados, e aí a base de dados vai para a base de dados do município, né, que ali vai ter que fazer essa integração. E aí, qual que é a relação da nota fiscal de serviço com a reforma? A reforma, ela trouxe ali, né, tanto da nota fiscal eletrônica quanto a nota fiscal de serviço, e aí a gente vai introduzir a Lei Complementar 214, ela introduz ali, né, o IVA dual do IBS e da CBS, porque a nota fiscal de serviço, tanto a nota fiscal de serviço quanto a nota fiscal eletrônica, ela vai ser ali a principal fonte de dados para a apuração dos tributos, né, do IBS e da CBS. E aí aqui a gente traz também sobre a NBS, né, da Nomenclatura Brasileira de Serviço, que tanto da nota fiscal eletrônica quanto a nota fiscal de serviço, a gente vai fazer ali aquela relação, né? Então, assim, a gente teve a publicação da tabela da correlação entre os itens e subitens em relação à Lei Complementar 116 de 2003. E aí, os códigos da NBS, eles fazem ali aquela conexão dos indicadores de operação e da classificação tributária, né, do Seclestrib. Então, assim, a gente tem uma tabela que ela foi publicada até pelo site mesmo da Receita Federal, que ele trouxe ali a relação da Lei Complementar 116 com os códigos da reforma tributária. Caso alguém não tenha recebido, a gente pode reenviar de novo, do mesmo jeito que semana passada, quando eu estava procurando assim, as atualizações para poder trazer aqui para vocês, a gente teve ali a publicação sobre os municípios que fizeram ali tanto a escolha pelo padrão nacional,
quanto ali pelo sistema próprio de emissão de notas. Eu estava até olhando que, acho que até uma curiosidade, o município de Três Rios, ele fez ali a opção ali pelo padrão nacional também. E aí, os desafios e os riscos da implementação é porque, assim, muito se falou porque pelo padrão nacional é do mesmo jeito que o Simples, ele faz essa emissão hoje. E aí, muito se tinha dúvida, né? Ah, o sistema vai travar, o que vai acontecer nessa transição de 2025 para 2026? Você vai conseguir fazer essa emissão das notas fiscais de serviço. A Receita Federal ela até trouxe a informação de que eles estão trabalhando arduamente para que esse sistema ele tenha um desenvolvimento bom quando faça essa integração entre os sistemas. Então, assim, pode demorar um pouco? Pode, mas a promessa que eles têm hoje é que não tenha muito problema nessa transição, né? Para quem optou ali para o padrão nacional das notas fiscais de serviço. Eu até falei aqui, né, que a Receita Federal está orientando, porque assim, o credenciamento ele vai até 31/12/2025. A partir de 2026, todas as notas de serviço elas têm que estar ali, ou no padrão, no sistema próprio de emissão, ou emitidas ali pelo padrão nacional. A Receita Federal ela vem trazendo para os prestadores de serviço, não só para os prestadores de serviço, mas para o município também, para que ele faça essa escolha, para que o prestador de serviço ele fique ali por dentro e entenda como que ele vai fazer essa emissão dessa nota fiscal. Eu acho que é até importante a gente frisar aqui que os prestadores de serviço, eles podem procurar com os municípios ali para poder entender como vai ser essa emissão da nota fiscal de serviço, porque, assim, a partir de janeiro de 2026, tem que estar muito claro que as notas fiscais de serviço, ou elas vão ter emissão pelo padrão próprio, pelo padrão nacional, ou ali vai ter emissão própria, como São Paulo fez ali a sua escolha. Eu acho que é até importante frisar aqui que eu até mandei um e-mail para o pessoal, se algum prestador de serviço quiser também esse e-mail não tiver recebido, que o Rio de Janeiro, como ele fez ali a opção por adotar o padrão nacional, ele trouxe ali as informações, que a partir de janeiro de 2026, ele vai fazer ali a emissão no padrão nacional, só que de dezembro de 2025 para trás, se houver algum tipo de problema, de cancelamento, ou quiser conferir algum tipo de nota, ou se. Acho que até conferir mesmo, se tentar entrar no site do portal lá da Nota Carioca, a Nota Carioca ela não vai sair do ar. Ela vai ficar ali, você vai poder conferir em relação à nota, ver se houve algum problema, mas que a partir de janeiro de 2026 as notas que forem emitidas a partir de janeiro de 2026 vai ser ali pelo padrão nacional. E aí a gente trouxe aqui, né, algumas atividades de serviço, que elas vão ter ali alíquota reduzida de 30%. A gente trouxe aqui administradores, advogados, assistentes sociais. A gente tem aqui, né, a gente vai ter essas alíquotas reduzidas de 30%. Só que, assim, tem algumas regras para isso acontecer. Por exemplo, pessoa física, serviço vinculado à habilitação, pessoa jurídica, sócio habilitado, sem PJ no quadro societário, sem participação em outro PJ. Além dos serviços com redução de 30%, a gente vai ter ali serviços com redução na alíquota, né? De 60% também. Educação, saúde, alimento destinado ao consumo humano. Eu acho que é muito importante a gente prestar atenção, né, nessas reduções, tanto no de 30 quanto no de 60, para a gente poder entender como vai ser a emissão dessas notas. Porque, assim, o que a gente tem que levar em conta é que a partir de janeiro de 2026, a gente vai emitir, né, as notas ali com todas as informações pertinentes. Tem que levar em consideração o código NBS. Se o serviço tiver algum tipo de redução, a gente tem que informar tudo direitinho ali na nota, para que depois que essa nota seja emitida, a gente não tenha nenhum tipo de problema lá na frente. É entender assim, o meu serviço ele tem redução? Não tem? Qual o código NBS que vai entrar ali? Qual o CST que vai entrar ali na nota? E ali a gente vai ter também algumas atividades com alíquota reduzida a zero, tanto dispositivos médicos, dispositivos com acessibilidade, medicamentos. Eu acho que a mensagem que a gente precisa deixar aqui é que o prestador de serviço ele precisa entender como vai ser essa emissão da nota a partir de 2026. Vou fazer pelo padrão nacional? Não. Vou fazer pela emissão própria? Então, assim, é importante a gente saber como vai ser essa emissão da nota para que quando chegue janeiro de 2026, a gente não fique assim, poxa, eu podia ter visto isso antes. Eu acho que é isso, gente. Para os
prestadores de serviço já tem mudança já em 26, então a alíquota reduzida ela deverá ser indicada. O NBS, que foi um grande desafio para a gente aqui na JR, né, quando a gente estava fazendo os estudos para poder classificar, foi um desafio porque a gente tinha que buscar nos anexos da lei complementar para classificar certinho junto com a NBS e depois, né, teve morosidade da Receita em liberar a NBS indicada. Depois ela liberou a planilha, né? Conforme a Michelle falou que já disponibilizou. Quem não recebeu pode pedir que a gente envia. Então, para os prestadores de serviço, vai ser a área mais afetada, tá, gente? Para a reforma. A gente vai ter uma carga tributária alta. Hoje, o máximo de ISS que a gente paga é 5%. Então, com a inclusão, né, com a junção do ICMS e ISS, a nossa carga vai aumentar. Por isso que teve essa redução de alíquota, mas ela não foi o suficiente para melhorar os impactos, né? Nosso impacto ainda vai ser alto. A gente, meu escritório de advocacia, JR, as consultorias, a gente vai ter um aumento de 30 a 40% no impacto da tributação. Então, é um planejamento, mais uma vez eu falo, né? A gente precisa se planejar e entender o que vai acontecer com o nosso, até com o nosso fluxo de caixa. Os prestadores de serviços, eles precisam realmente estar atinentes a todas essas mudanças, porque realmente é um setor que vai ser muito impactado, tá? Então é isso, sobre o simples, né? A gente não tem muita clareza ainda de, de mudanças do que pode acontecer. É, é muito falado que vai ter uma alteração na Lei Complementar 123, mas a gente ainda não viu isso. Quer dizer, é na 116 que é de serviço, é na 123. Sobre serviços, foi o que eu disse, é que vai ser mais impactado. Então, a gente queria trazer aqui para vocês mesmo um pouco dessas mudanças nesse dia, tá? Nesse dia. Nossos canais, como a Mari está aí publicando, né? Nossos canais, eles estão abertos, tá? Para que vocês enviem nossas dúvidas. A Bia, hoje, ela é a coordenadora da equipe do Simples Nacional, foi quem esteve com vocês aí no começo da manhã. Então, vocês podem mandar as dúvidas para a gente esclarecer.